Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Vampire. Novo jogo da produtora francesa Dontnod, que todo mundo conheceu depois do Life is Strange 2015, que fez um baita sucesso. Muito provavelmente você virou seus olhos para Vampire por conta disso. E é bom dizer também que Vampire é a pronúncia correta do nome, e eu digo isso porque o Nelson, que trabalha aqui comigo no estúdio, ele foi para E3 ano passado em Los Angeles e ouviu da boca do diretor a pronúncia correta de Vampire. Eu já aproveito para pegar o gancho de Vampire, o filme do expressionismo alemão lá dos anos 30, acho que é de 32, que é um baita filme de vampiro, bem diferente do que a gente está acostumado, mesmo lá atrás. Se você assistiu Nosferatu e meio que decorou aquele filme de cabo a rabo como eu, é um filme diferente de vampiro, bem legal. E muito melhor, infelizmente, triste falar que é muito melhor do que esse jogo. Esse jogo, pra mim, era uma das grandes expectativas para jogo de terror esse ano, porque a gente não tem muitos jogos de vampiro. Desde que teve a explosão de jogos de zumbis, os vampiros ficaram meio que esquecidos nos videogames, meio que classe de Elder Scrolls, assim, é tipo isso, não tem um protagonista vampiro, não tem um jogo gótico, romântico de vampiro, como a gente viu lá no Legacy of Kain, no Blood Omen, no Soul Reaver, jogos muito importantes, muito bons de vampiro, só que franquias meio que esquecidas, meio não, completamente. O Vampire, o que eu senti enquanto jogava, e aí uma decorrência me trouxe decepção, é que o projeto era uma coisa e se tornou outra. Como a Telltale, a Dontnod parece estar abraçando muitos projetos, não tem conseguido dar conta. Parece que o jogo se tornou ambicioso demais para eles. Se ele fosse um jogo mais focado em narrativa e tomada de decisões como Life is Strange, talvez fosse muito melhor. Mas ele quis abraçar o RPG. Ele é assumidamente um jogo de RPG, um RPG de ação, com árvore de habilidade, com evolução, criação de itens, muitos NPCs para conversar. E aí é meio problemático, porque nem a trama é boa, os personagens não são bons, e nem o sistema de batalha. Eu acho que é o mais importante de qualquer RPG, é o sistema de batalha e bons personagens. Esse jogo não entrega isso, infelizmente. A gente acompanha a história de Jonathan Reed, um médico que ficou 3 anos como médico de campo na França. Esse jogo se passa em 1918, no final da Primeira Guerra, e aí ele volta para Londres, para onde ele nasceu, por conta da mãe dele tá doente. E quando ele volta, assim que ele chega em Londres, ali pelo bairro de Whitechapel e tal, ele é abraçado por um vampiro. E aí esse vampiro, esse criador, deixa a criatura dele ali largada, e aí ele precisa sozinho descobrindo o que aconteceu com ele. Só que já nesse começo, que é um começo bem legal, ele abraça a própria irmã. A irmã que encontra o irmão ali e acode o irmão, ele mata a irmã. E aí ele se sente culpado por isso, evidentemente, e ele promete que vai desenvolver uma cura. Ele, como um grande pioneiro no método de transfusão sanguínea, Jonathan Reed é um baita médico, ele promete que vai desenvolver uma cura para essa maldição vampírica, digamos assim. O jogo começa desse jeito. E o cenário é muito, muito importante. Talvez, já vou dizer as partes que eu gosto mais do jogo. Whitechapel e arredores, ali no rio Tamisa e por ali, é a melhor parte do jogo. É muito bem recriado. Começo do século XX, 1918, e com uma epidemia braba ali de influenza, da H1N1, a gripe espanhola. Então é um lugar cheio de doença, de pessoas deprimidas, pessoas largadas, assim, tipo a escória humana, e é lá que você se situa e você desenvolve. Esse começo é legal, mas não é explorado potencialmente, porque eu acho que a gente poderia ver muito mais dessas dificuldades de um vampiro recém-criado, abandonado pelo seu criador, mas ele já encontra um médico ali que ajuda o cara, e aí ele já consegue um quartinho no hospital para cuidar dos doentes, e já é muito cômodo para ele sempre acordar à noite. Então é um jogo de vampiro que você não lida com o dia. O dia nunca é um problema, mesmo porque você dormir e você ter os seus esconderijos ou fazer uso desse seu quarto no hospital é absolutamente imprescindível para que você evolua seu personagem e aprenda novas habilidades. Então está totalmente atrelado uma coisa na outra. Então o cenário é legal, a trilha sonora para mim foi o que me levou até o final. É um jogo de cerca de 30 horas mais, é um jogo longo, e a trilha sonora teve para mim papel fundamental para me manter entretido, porque, como eu disse, um jogo de RPG, batalha e personagens e diálogos são os fatores mais importantes. E os diálogos são muitas vezes desconexos e estranhos, assim, porque como você sempre tem os mesmos tópicos para conversar, e eles fizeram questão de criar personagens únicos, com personalidades e tal, e missões paralelas, e pistas que você desenvolve para cada um deles, às vezes você faz perguntas que a resposta não combina com o que você acabou de falar, então ele cria uma linha narrativa muito estranha para cada personagem, e aquele plano contra plano é bem característico de jogo de RPG ocidental, Mass Effect, Dragon Age, que fica aquela conversa chata, sem dinamismo nenhum de diálogo, que os personagens ficam simplesmente parados e conversando, isso é bem estranho.
Ainda mais um jogo que tem uma proposta bem séria de ser. Em nenhum momento ele brinca com a própria ideia. Ele leva bem a sério a doença, o cenário, todo o lance vampírico e tal. Isso é legal. Você que lê Annie Rice, lê o Bram Stoker e joga Vampiro à Máscara, você vai pegar várias referências. Nem tanto assim, porque ele cria coisas próprias, como um dos grandes problemas das ruas aí desse lugar, que são os Skulls, que são esses vampiros de classe baixa, meio ghouls, assim, os vampiros meio que não tem discernimento das coisas. Então dá pra você sentir os diferentes clãs, digamos assim, de vampiros, mas nem tanto assim. Ele é bem limitado nesse sentido. Então a evolução vem em decorrência desses personagens. Você pode ser de você conseguir pontos de experiência lutando, ou no caso você pode se tornar um vampiro benéfico ou um vampiro bem caótico, assim. Você pode enfeitiçar as pessoas, levar as pessoas ali para um beco e chupar o sangue das pessoas e ganhar pontos de experiência em decorrência disso. Eu escolhi o caminho de não abusar de ninguém. Eu tentei ser mais fiel ao passado do personagem, e aí me deu um final diferente. Lendo sobre, eu vi que são 4 finais. De jeito nenhum que eu vou fazer os outros finais, não tenho a menor vontade de voltar para esse jogo, porque, como eu disse, né, ele parece desconexo nas suas partes, parece que virou uma coisa muito maior, e a batalha é simplérrima, né? Outra coisa, outro grande problema do jogo. Ele é um hack and slash que, por mais que tenha habilidades, então você faz uso do sangue para recuperar sua energia, você tem que ficar atento à sua barra de vigor, você tem poderes de garra, você tem os poderes abissais, né, que são os poderes mais fortes do Jonathan, e outros poderes menores, tipo você consegue morder o cara no meio da batalha para sugar o sangue dele, se teletransportar, que na real é mais uma rapidez, né? O vampiro faz uso de rapidez, que às vezes parece que é um teleporte, porque visivelmente não tem como ele ir de um ponto A para o ponto B. E que também me traz a um outro grande problema do jogo, que é a navegação na cidade. Eles recriaram muito bem essa vizinhança aí de Whitechapel e arredores. É muito bem feito, é muito melancólico, muito doente, muito deprimente, diria. Mas a exploração é limitadíssima. Claro que você está explorando de madrugada, está rolando uma epidemia aí, mas você pode entrar em pouquíssimos lugares, porque eles quiseram dar essa ideia de unidade, né, daquele personagem. Se aquele personagem ele tem a sua lojinha, e aí tem aquela romena clandestina que cuida de estrangeiros que são negligenciados pelo governo. Tem questões políticas interessantes, tem um jornalista que tem coisas a dizer, mas nunca desenvolve o suficiente, eu diria. Nunca é interessante o bastante para que você queira se aprofundar mais naquele personagem. E já que a gente está na companhia do Jonathan Reed o jogo inteiro, e você é obrigado a tomar poucas decisões importantes para a história, eu diria que numa jornada de 30 horas são cerca de 3, o que é pouquíssimo. Aí dá pra ver como essa coisa foi diluída num jogo que era para ser muito mais condensado. Então é sim um problema. É um problema para um jogo de RPG que tem NPCs desinteressantes, textos lá não muito bem escritos, e quer passar aquela ideia de um texto gótico romântico antigo. Não faz isso muito bem, infelizmente. E depois lendo sobre, porque eu fiquei tão ressabiado com isso, que eu fui ver que o jogo é escrito em francês e traduzido para o inglês britânico da época. Com certeza essa tradução aí se perdeu coisas, e aí o potencial do texto não foi explorado completamente. Com uma batalha chata, com uma evolução que, assim, você não consegue criar um personagem tão próprio assim, com um sistema de criação de itens que não ofende, mas também, sei lá, poderia deixar pra lá. Mas é isso, Vampire é isso, uma grande decepção pra mim. E se você jogou e terminou, ou se você tem interesse, o porquê que você tem interesse, e eu gostaria de conversar sobre com quem terminou e gostou, especificamente, porque pra mim já é uma das grandes decepções do ano. Valeu!